Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, o Sr. Ministro fala da melhoria da realidade económica, fala do desemprego e da melhoria dos dados do desemprego de um mundo de cor-de-rosa que não tem qualquer tipo de correspondência com a realidade concreta e quem nos ouve lá em casa e quem nos ouve aqui nesta sala, com certeza considera esse discurso um verdadeiro insulto. O Sr. Ministro tem uma outra característica sempre que cá vem, são 2 ou 3 PIBs que anuncia de medidas, é milhões atrás de milhões de projetos atrás de projetos anunciados e nunca concretizados e, portanto, se somássemos todas as verbas que o Sr. Ministro aqui anuncia para enganar o pagode, para enganar a comunicação social, para enganar as pessoas que nos ouvem, bom, se somássemos os milhões todos que o Sr. Ministro para aí anuncia, bom, teríamos 2 ou 3 PIBs de investimento relativamente à área da segurança social que pura e simplesmente não tem qualquer tipo de correspondência com a realidade. É para enganar as pessoas e faz este número consecutivamente para enganar as pessoas. Mas o Sr. Ministro diz que anuncia este mundo cor-de-rosa e relativamente a este mundo cor-de-rosa, Sr. Ministro, o que nós temos para lhe dizer é que para pior já basta assim. O seu governo apenas agrava a situação dos portugueses. É responsável por uma página negra da história do nosso país, de agravamento da pobreza, do desemprego, da miséria no nosso país. A vida hoje está bem pior do que estava em 2011, quando o governo assumiu funções. Estas medidas, a austeridade, o empobrecimento, são medidas, são opções de classe, de opções claras do CDS-PSD, porque querem empobrecer milhares para engordar meia dúzia, deixar os ricos cada vez mais ricos. E vamos à realidade, Sr. Ministro. Desemprego. O Sr. Ministro conseguiu, ao contrário do que afirma, piorar a situação do desemprego. Hoje temos 1.400.000 trabalhadores desempregados. Em 2013 foram destruídos em termos líquidos, repito, 2013 foram destruídos em termos líquidos 121.000 postos de trabalho. Desde 2011, desde que este governo iniciou as suas funções, foram mais 300.000 postos de trabalho destruídos. O Sr. Ministro fala de 20, 30, 40.000 empregos criados e não refere que nos últimos 2 anos imigraram 250.000 pessoas. Não refere que mais 144.000 trabalhadores estão em formação que não contam para efeitos estatísticos. O Sr. Ministro não refere que os inativos, os desmotivados, aumentaram, representam hoje 278.000 pessoas. Não são os 20, 30.000 desempregos que o Sr. Ministro diz que criou. São 288.000 pessoas que pura e simplesmente não contam para estatísticas, mas que estão desempregados. Estão efetivamente desempregados. Não venha dizer que o desemprego está melhor, Sr. Ministro. É um embuste, é uma mentira, é uma fraude que está aqui a tentar pregar aos portugueses. O desemprego não para de aumentar. Em sentido lato, ultrapassa os 24%, 1.400.000 trabalhadores desempregados. Mas não satisfeitos com estes dados do desemprego, o Governo prepara-se para alterar aquilo que para o Governo é uma prioridade nacional, alterar para pior as regras do Código de Trabalho com vista à facilitação dos despedimentos. Está claro, é isto mesmo que o país precisa. 1.400.000 trabalhadores e a preocupação do Governo é facilitar os despedimentos. Depois da decisão do Tribunal Constitucional, em que era o patrão que escolhia os critérios para escolher o trabalhador no âmbito de um processo de extinção do posto de trabalho, agora o Governo prepara-se para alterar o Código de Trabalho, em que os critérios passam a ser uma avaliação de desempenho, que é a própria entidade patronal que faz a avaliação do desempenho do trabalhador e, portanto, é ele que escolhe os critérios, que escolhe a formação, que escolhe os critérios para essa mesma avaliação e, portanto, é o patrão a escolher o trabalhador que quer despedir, depois menor habilitação académica e profissional e depois menor custo. Isto é, o Governo quer que um dos critérios seja, precisamente, o despedimento do trabalhador que fica mais caro para a empresa. O trabalhador que tem mais direitos, que tem mais salário e que tem maior antiguidade é o primeiro a ser despedido. É o primeiro a ser despedido. E isto é, claramente, uma opção de ataque, uma opção pelos baixos salários, por substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos, numa perspectiva verdadeiramente miserabilista de terceiro mundo, Sr. Deputado Artur Rui Rego. Terceiro mundo. Além do desemprego, Sr. Ministro, hoje temos pior emprego.
O seu governo não fez outra coisa que senão atacar os salários, ao contrário do que diz. A administração pública foram cortes diretos nos salários. No setor privado, mantém congelado o salário mínimo nacional. E pergunto-lhe, Sr. Ministro, o que é que pretende fazer relativamente ao salário mínimo nacional? Se a opção do governo não é manter salários baixos, não é atacar os salários, então o que é que vai fazer relativamente ao salário mínimo nacional? O que é que vai fazer relativamente ao ataque à contratação coletiva? Bom, Sr. Ministro, os dados são claros. Ao contrário do que afirma, em 2012 tivemos a segunda maior queda da União Europeia a nível dos salários. Em 2013, de acordo com dados da OCDE, Portugal teve a maior quebra dos salários dos países da OCDE. Isto é, baixar salários é já uma opção do governo, é já uma realidade. Não diga que o governo não vai baixar salários, que nem quer baixar salários. A realidade demonstra que este governo não fez outra coisa senão baixar os salários portugueses, quer no setor privado, quer no setor da administração pública. Mas mais, Sr. Ministro, além de baixos salários, a própria qualidade do emprego hoje é pior. Temos mais precariedade, mais falso trabalho a tempo parcial. Temos um novo exército de estágios profissionais que são uma nova forma de escravatura no nosso país. E escravatura, porque são pessoas que trabalham efetivamente e que não têm um dia de salário sequer. O que é que o Sr. Ministro vai fazer relativamente a esta matéria? Mas mais, além de mais desemprego, pior emprego, quem vive numa situação socialmente difícil, sem qualquer emprego, numa situação social complicada, tem menos proteção social. O subsídio de desemprego caiu novamente. 376 mil pessoas a receber subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego, as duas prestações, 376 mil trabalhadores, quando temos 1.400.000 trabalhadores desempregados. Aumenta o número de trabalhadores sem qualquer tipo de proteção no desemprego. Mas mais, o valor do subsídio de desemprego, explique lá isto, Sr. Ministro, o valor do subsídio de desemprego baixou. Em 2011, quando assumiram funções, era esta fortuna de 494 euros. Agora são 478 euros. Baixou o valor do subsídio de desemprego. O que é que diz às pessoas que recebem 478 euros de subsídio de desemprego? É o mundo cor-de-rosa. Estamos melhor. O país está a sair da cepa torta. É o mundo cor-de-rosa, Sr. Ministro, que apresenta a estas pessoas. A 1.400.000 trabalhadores, em que apenas 376 mil recebem subsídio de desemprego. E destas, o valor médio é de 478 euros. É este o mundo cor-de-rosa que apresenta às pessoas. Mais, rendimento social de inserção. O governo montou uma caça, uma perseguição ao rendimento social de inserção. Desde que iniciou funções, hoje temos menos de cerca de 100 mil pessoas a receber o rendimento social de inserção. A pergunta, Sr. Ministro, há menos de 100 mil pobres no nosso país ou a pobreza aumentou? Como é que justifica? Quando há pessoas a passar cada vez mais fome, o rendimento social de inserção tenha diminuído em cerca de 100 mil pessoas a receber a menos. Não venha dizer que é fraude, porque o Sr. Ministro sabe muito bem que isto não é fraude. Isto é um corte a quem precisa de rendimento social de inserção. Complemento solidário para idosos. O governo que enche a boca relativamente aos idosos, entre 2011 e 2013, temos menos de cerca de 30 mil pessoas a receber o complemento solidário para idosos. Que discurso é este em torno dos idosos que aumenta a pobreza e cortam nas prestações sociais? Para terminar, Sr. Presidente, dizer que o aumento da pobreza e da miséria é hoje um dado constatado não só pelo PCP. As Nações Unidas dizem: a ONU preocupada com elevados níveis de privação das crianças em Portugal. Os números da União Europeia, número de pessoas em risco de pobreza aumentou para 2,7 milhões. A pobreza cresce. É o resultado concreto das suas opções políticas. Hoje temos cada vez mais pessoas com privação alimentar. Há pessoas que chegam ao hospital, não porque estão doentes, mas porque desmaiam de fome. Hoje, no nosso país, em que a pobreza aumenta de uma forma significativa, os ricos estão mais ricos, Sr. Ministro, e a pergunta que quero lhe colocar é esta: como é que justifica isto? 1.045 milhões de euros em benefícios fiscais escondidos por este governo e dados aos grandes grupos económicos. Como é que explica os largos milhões de euros em swaps, PPPs, quando há pessoas a passar fome? Entre 2010 e 2013, as ações dos grandes grupos económicos subiram 36 mil milhões de euros. Os milionários estão mais ricos ao mesmo tempo. Há milhões e milhões e milhões de portugueses com a passar cada vez mais fome, com cada vez mais pobreza no nosso país. É esta a profunda contradição da sua política. Eu respondo, é uma opção deliberada deste governo tornar o empobrecimento uma estratégia para o nosso desenvolvimento. Isto é, empobrecer milhões para garantir milhões e milhões de euros, aumentos de lucros para meia dúzia de grupos económicos. É essa a opção deste governo, infelizmente.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Sr. Ministro fala do despedimento e não explica porque é que, numa altura em que temos 1.400.000 trabalhadores desempregados, o Governo insiste naquilo que é, para o Governo, uma prioridade, que é a facilitação dos despedimentos. Nós consideramos que é um erro colossal, que não tem qualquer tipo de cabimento numa altura em que temos este tipo de taxa de desemprego, e mesmo que não tivéssemos, é uma profunda injustiça. E a pergunta que nós queríamos deixar é ou não verdade, quem faz a avaliação do desempenho de um trabalhador é a entidade patronal? Pode ou não a entidade patronal escolher os critérios para justificar o despedimento do trabalhador que quer previamente despedir? É ou não inconstitucional? Para o PCP, esta proposta é claramente inconstitucional, como também é inaceitável o critério de despedir os trabalhadores mais caros, isto é, os trabalhadores com direitos, para os substituir por trabalhadores sem direitos. Desemprego. O Sr. Ministro insiste na mistificação. E eu faço-lhe o desafio. Aos dados do desemprego, junte mais 144.000 trabalhadores em formação. Junte 250.000 trabalhadores que emigraram nos últimos 2 anos. Junte 278.000 trabalhadores que estão inativos e desmotivados e que não entram para as estatísticas, mas que estão efetivamente desempregados. Soma esta gente toda e diga se o desemprego está melhor ou se está pior, Sr. Ministro. Seja sério na análise, porque o desemprego está efetivamente pior e quem nos ouve sabe perfeitamente disso. Depois fala-se do desemprego jovem e das medidas de combate ao desemprego jovem. É ou não verdade? Não obstante 250.000 trabalhadores imigrarem, uma grande parte deles jovens, temos hoje 37,7% de desemprego jovem no nosso país. Nunca tivemos tanto desemprego. Está aqui o sucesso das medidas de combate ao desemprego jovem. 37,7% de desemprego. E depois, Sr. Ministro, o Sr. Ministro usa o medo como argumento, o que não lhe fica bem, porque o medo nunca deve ser usado como argumento. Face às propostas concretas do PCP, face aos argumentos que o PCP apresentou, como não tem argumentos, utiliza o medo. Só lhe faltou dizer que, face àquilo que o PCP diz, poderia chegar um raio e destruir o país inteiro de uma só vez. Porque fala da saída do euro, da falência, de que não havia dinheiro. Bom, utiliza o medo como instrumento político, o que não lhe fica nada bem. E utiliza a mentira. Porque diz, não havia dinheiro para salários e pensões. Mentira! O Sr. Ministro sabe perfeitamente que isso é mentira. Havia dinheiro para salários e pensões. O que não havia dinheiro, Sr. Ministro, era para o BPN, para o BPP, para os swaps, para os PPPs, para os benefícios fiscais de largos milhões de euros. Em benefícios fiscais foram 1.045 milhões de euros que o Governo escondeu em benefícios fiscais para os grandes grupos económicos, só este ano, no ano passado. E, portanto, o que não havia dinheiro na altura era para alimentar esta gente, Sr. Ministro. Para salários e para pensões havia dinheiro. O saldo primário, como dizem tecnicamente, chegava para essas despesas. Não havia dinheiro, era para alimentar estas sanguessugas que vivem à custa do Orçamento de Estado. E é para isso que veio a Troika, Sr. Ministro. Foi para alimentar esta gente que veio a Troika para continuar a entrar dinheiro para estes senhores. Diz que o PCP não quer combater o déficit e a dívida. Mentira, Sr. Ministro. O PCP tem propostas concretas. Comece por atacar aquilo que são estes benefícios que eu referi, verdadeiramente ilegítimos. Uma coisa lhe dizemos, Sr. Ministro. Não é pela fome e pela miséria que se combate o déficit. Isso fazia o fascismo. Salazar equilibrou as contas públicas todas. Havia ouro nos cofres à custa da fome e da miséria do nosso povo. É isso que vocês estão a fazer com este Orçamento de Estado, com estas medidas. E não é por essa via que se combate a fome e a miséria no nosso país.